Olá, boa noite. Olá. Oi, Júlio. Que prazer tê-lo por aqui. Vera, Aninha, Tereza, Gisele, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que estejam bem. Você tinha que participar dessa live mesmo, Gisele, que você é um exemplo de algum dos mitos que nós vamos falar hoje aqui. Já lembrando vocês que, para quem está entrando e não sabe, o tema da live, gente, eu sempre esqueço de tentar colocar esse tema, mas eu vou colocar aqui embaixo. O tema da live é mitos e verdades sobre alimentação, tá? Deixa eu colocar aqui, enquanto vocês vão chegando. Aproveita e envia esse convite para outras pessoas que têm esses mitos, né, que têm essas crenças sobre colesterol, sobre proteína, sobre carboidrato. Já marca o pessoal aí que tem essas crenças, ou às vezes até que está precisando de uma ajuda, né? De repente está com algum problema agora de saúde relacionado a esses mitos e não sabe por onde começar, então assistindo a live a gente já consegue ajudar, né, muitas pessoas. Então envie esse convite aí, meu povo. Que monte de gente bacana aqui. Mitos e verdades sobre alimentação. Já vou falar com vocês enquanto eu estou lembrando que quem não está participando ainda da nossa comunidade lá no Telegram, então lá no Telegram a gente tem a comunidade Vida Saudável e Nutrição. Se você não está participando ainda, participe, porque conteúdos mais específicos eu estou enviando para lá. Então, por exemplo, alguns artigos científicos, né, que dão embasamento a tudo que eu vou falar hoje, vai lá para a comunidade no Telegram, tá bom? Então, quem gosta de ler, quem gosta de estudar, esse tipo de conteúdo tá indo para lá, tá? Vamos começar a falar do nosso assunto então. Todo mundo por aí. Quem não está ainda vai chegando. Claro que eu vou tentar deixar a live gravada, tá, gente? Só se acontecer alguma coisa e o Instagram não me permitir salvar. A última live que eu fiz com o Dr. Aureliano, inclusive a gente estava falando sobre colesterol, e infelizmente boa parte do conteúdo dele, dos áudios, né, ficaram mudos e a gente não pôde aproveitar muito do conteúdo. Algumas das coisas vão ser repetidas hoje aqui, porque tem tudo a ver com o nosso tema, tá? Então, antes de começar, eu queria que vocês me dissessem aí nos comentários se você tem algum mito relacionado à alimentação. Conte para mim, para que eu possa te ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, algum mito, se você acredita que o colesterol, por exemplo, ele é ruim, né? Por que você acredita nisso? O que aconteceu com você? Me conta aí. Já teve um exame de colesterol alterado? Se você acredita, por exemplo, que proteína causa doença renal, coloca aí nos comentários para mim, para eu saber que você acredita nisso. E não vou te julgar por você pensar assim, gente. É só para a gente realmente ter um diálogo muito melhor se eu sei o que vocês ainda estão acreditando sobre esses mitos da alimentação. Você acha que é necessário, por exemplo, carboidrato para um bom funcionamento do seu cérebro, para energia, que sem carboidrato não dá para a gente poder ter energia? Você acredita nisso? Então, cita para mim aqui nos comentários mitos que vocês de repente ainda acreditem, né? Ou que vocês já ouviram algum profissional falar, alguém falou para vocês. Tem alguns de vocês aqui que tem algum mito que quer me contar? Oi, Cláudia.
Nossa, vocês não têm nenhum mito, gente. Que bom! Que bom, vocês estão aqui hoje só para me ouvir. Ninguém vai me contar mito nenhum. Vocês estão com vergonha de me contar? Com medo? Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Oi, Letícia, boa noite. Seu irmão tá com medo da carne de porco. Boa, vamos falar sobre isso. Ótimo, pede para ele assistir. Se ele não assistir, depois você mostra a gravação para ele. Oi, Neinha. Tem vários dos meus pacientes aqui, isso é muito bom, sinal de que vocês gostam de me ouvir, né? E espero que vocês colaborem com esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Então tá, o primeiro mito que eu vou começar a falar, eu acho que é o mais polêmico, né? E é o que a gente vê as pessoas, né, sempre vindo de profissional, vindo de uma consulta, com a indicação de colesterol alto, estatina e redução de gordura na alimentação. Geralmente o que é pedido também é que reduza o consumo de carne vermelha, não coma churrasco de jeito nenhum, né? Carnes gordas e diminua o consumo de ovos. Isso é o que geralmente o paciente chega para mim em consultório dizendo, olha, vim procurar nutricionista e as recomendações são essas. Eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. Então a gente vai conversar sobre esse mito do colesterol. Então, gente, essa questão do colesterol, por muito tempo, se acreditou, né, que acreditava-se que o consumo de alimentos que tivessem um teor de colesterol maior, que esse colesterol é que aumentaria no nosso sangue, né? E aí, por que isso aconteceu? Porque lá na década de 1950, eu já falei isso em um outro momento, mas eu vou repetir, aconteceu um estudo, e esse estudo ele foi feito em observacional, feito em vários países, mas na hora de dar o resultado desse estudo, de concluir esse estudo, só foram citados alguns países escolhidos a dedo. E aí muita coisa nesse estudo não foi dita, muita coisa nesse estudo não foi bem explicada, como por exemplo, que tipo de carne na hora da pesquisa que as pessoas consumiam. Porque, gente, em muitos países o consumo maior é de carne industrializada, é de fast food, é de carne que passou por muito processamento. Isso não é carne. Então, na hora de fazer um estudo observacional que vai analisar carne, muitas das vezes a pergunta não é feita que tipo de carne. Pergunta, você come carne? E aí você responde, come carne. Para muitas pessoas, salsicha é carne. Para muitas pessoas, comer linguiça todos os dias está comendo carne. Comer aquele empanado lá do supermercado está comendo carne. Comer a carne de hambúrguer industrializada está comendo carne, mas de fato nós estamos falando de carne, né? Então, quando a gente vai pensar num estudo que vai causar esse tipo de associação para a gente, nós temos que saber primeiro analisar esse estudo. Então, esse estudo feito lá em 1950, ele acabou trazendo como conclusão que a gordura saturada, né, o colesterol vindo desse tipo de alimento, seria um grande problema porque entupiria as artérias, as veias e era um risco cardíaco. Então, assim, esse é o mito número 1. Gente, é mito, isso não é verdade, tá? Não é verdade. Por que não é verdade? Porque, gente, o que aumenta colesterol ruim é carboidrato, é açúcar e não o colesterol que você ingere da dieta. Um dos comentários durante essa semana nos meus posts foi exatamente, uma pessoa comentou exatamente isso. Ah, mas parece que ela comentou, meu marido já infartou e o médico disse que foi por conta do colesterol. E eu não estou dizendo que não exista colesterol ruim. Existe, tá? Eu não estou dizendo que o colesterol é sempre o mocinho. Mas para uma pessoa que se alimenta bem, o que eu estou tentando dizer é que você não precisa ter medo da gordura. O medo ele tem que ser do carboidrato e não da gordura. Não é a gordura que aumenta o colesterol, e sim o excesso de carboidrato. Na grande maioria dos casos, as pessoas que, se você sentar numa roda e começar a conversar e as pessoas começarem a dizer que tem o colesterol elevado, você pode perguntar o que as pessoas comem. As pessoas comem farinha branca, açúcar, produtos industrializados na grande maioria das refeições.
Então, esse medo que se criou da gordura, de comer uma carne de porco, né? De comer um torresmo, de comer ovos, isso daí é mito. O que aumenta colesterol é carboidrato. Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que aprender, esse mito e essa verdade, tá? Isso é importantíssimo, porque eu considero isso libertador. Eu tenho mais de 15 anos de formada e por um bom tempo da minha profissão, eu falava aquilo que eu aprendi na faculdade, que eram no máximo 3 ovos por semana, um consumo bem baixo de ovos, só carnes magras, e a gente churrasco, nossa, era assim um vilão. Eu fiquei por muito tempo defendendo isso e ensinando isso para as pessoas. Só depois de muito tempo, de muito estudo, tá? Porque a gente não aprende isso na faculdade, então é por isso que eu não julgo os profissionais que defendem, que falam isso, porque realmente na faculdade a gente não aprende. Então, infelizmente, se vocês me perguntarem assim, mas então por que a faculdade ensina assim? Porque as diretrizes se baseiam nesse estudo de 1950. Então, de lá para cá já foram feitos outros milhares de estudos, só que aquele lá teve um peso tão grande na época que ele continua sendo base para as diretrizes, infelizmente. Então, é o que a gente aprende na faculdade, que 60% de uma dieta, de uma alimentação, deve ser vinda do carboidrato. Portanto, quem conhece a pirâmide alimentar sabe que o topo da pirâmide, o que tem que ser menos consumido, estão as gorduras. Agora, vamos separar também essa questão gordura, gente. Quando eu estou falando gordura, eu não estou me referindo a óleos vegetais. Quando eu estou falando de gordura, que gordura não faz mal à saúde, eu estou dizendo gordura animal. Eu estou dizendo a gordura vinda natural do alimento. Eu não estou me referindo a óleos vegetais vindo de sementes poliinsaturados. Eu não estou me referindo a esse tipo de óleo. Esse tipo de óleo já passou por uma alta produção, são óleos inflamatórios que não deveriam ser consumidos, principalmente aqueles que vão sofrer aquecimento. A gente está falando de óleos extremamente ruins para a saúde. Eu estou me referindo à gordura saturada, à gordura animal, a manteiga, que todo mundo teve medo a vida toda, o leite gordo lá da roça, que tem aquela nata, as pessoas sempre morreram de medo daquilo, a gordura da picanha. Eu estou falando desse tipo de gordura que foi endemonizada por muitos anos e eu estou dizendo para vocês que não precisam ter medo dessa gordura. Agora, aonde mora o grande perigo disso? É quem me escuta falar isso e quer reunir gordura com carboidrato. Então, se você está me ouvindo dizer que gordura de porco é bom, que carne de porco não faz mal e que você pode comer essas coisas, mas que você quer associar isso a um prato de arroz com feijão enorme, você quer associar isso a pão, macarrão, farofa, bolo, biscoito, infelizmente aí você realmente vai causar um dano muito grande. Porque olha só, gente, aonde mora o segredo de tudo isso? Nós temos 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, e o corpo sabe usar de qualquer um dos 3 como fonte de energia, tá? Só que o nosso corpo é muito inteligente. A gordura e a proteína são essenciais para a sobrevivência humana. Nós precisamos nos alimentar de fontes de gordura e de proteína para ter saúde, para sobreviver, para viver, porque tudo em nós, tudo, do fio de cabelo à unha do pé, depende de gordura e proteína. Carboidrato, ele só serve como fonte de energia e só e mais nada. Ele não tem uma função essencial ao nosso corpo, o carboidrato vindo do alimento, tá? Porque uma pequena parte do nosso cérebro que depende de carboidrato, o nosso próprio corpo produz, o nosso próprio fígado produz. Então, nós não necessitamos de ingerir carboidratos para a sobrevivência. E eu estou dizendo que não pode comer? Não, eu não estou dizendo isso, tá? Porque o carboidrato, de fato, nos traz energia para as atividades diárias, mas não é necessário. E por que eu afirmo isso com toda a autoridade? Porque eu não como carboidratos. A minha dieta durante a semana é carnívora. Então eu estou dizendo isso para vocês com toda a propriedade. Eu não estou aqui estimulando vocês a fazerem carnívora, tá? Esse é o estilo que eu me sinto melhor, tá? É onde eu fico bem, que eu não tenho distensão abdominal, que eu não tenho problemas intestinais,
que é uma história muito mais antiga, porque a minha microbiota intestinal ela vem impactada desde a minha infância com muitos antibióticos e depois uma alimentação e estilo de vida muito ruim. Então, hoje eu vivo muito melhor em carnívora. Eu não estou aqui dizendo que vocês têm que fazer carnívora, mas eu estou só tentando confirmar para vocês que não existe a necessidade de se ingerir carboidrato para sobreviver, tá? Agora, eu não tô dizendo que você não pode comer. Oi, Cássia! Oi, Gisela! Oi, Marcele! Dando uma pausa para as lindas que estão aparecendo na live. Eu não estou dizendo que o carboidrato é vilão, gente. Me entendam. Nós temos carboidratos bons. Se as pessoas comessem os carboidratos bons desde sempre, desde quando nasceram, e não impactassem a microbiota intestinal de forma tão severa como as pessoas estão fazendo com alimentos industrializados, ok, tudo bem. Agora, o erro onde se encontra? O erro está na proporção de carboidrato referente à proteína e gordura. Então, gente, entendam, o nutriente mais importante para o nosso corpo é a proteína, logo em seguida vem a gordura. E aí, quando a gente pensa nisso, quando vocês escutam essa informação, o que vocês têm que ter claro? Toda refeição que fosse ser feita deveria ser baseada em proteína. O carboidrato viria no prato como coadjuvante, sabe? Como um personagem ali que vai passar bem rasteiro, não como personagem principal. E o que aconteceu de muitos anos para cá, com revolução agrícola, com tudo que aconteceu no nosso país, com pobreza, com desnutrição, enfim, com questões financeiras, com indústria alimentícia, com indústria farmacêutica, o que aconteceu é que o carboidrato passou a ser a base da alimentação das pessoas, a base. Então, o que é o típico café da manhã de um brasileiro? Pão com margarina, leite com café. Concordam comigo? Açúcar faz parte da vida das pessoas como se fosse algo super normal. E aí, num café da manhã, que nós temos pão com margarina, leite e café, aonde se encontra a proteína dessa refeição? Não tem. O que você tem ali é carboidrato e gordura ruim. Gordura vindo de óleo vegetal. A gente tem ali, na maioria das vezes, leite de caixinha e um café adoçado. Então esse é o típico café da manhã brasileiro, onde a gente não tem proteína, onde o que a gente tem em alta quantidade é carboidrato e carboidrato de alta carga glicêmica e inflamatório. E a pessoa segue o resto da manhã, muitas das vezes está com fome, já começou a beliscar uma rosquinha, um biscoitinho, mais um cafezinho com açúcar. Chega na hora do almoço, o que é o que comanda o prato do brasileiro? Carboidrato, mais uma vez, é aquela parte linda de arroz e feijão. Quando tem algum vegetal, ele vai complementar o prato. E um pedaço de carne mais ou menos do tamanho da palma da mão, quando a pessoa decide comer carne, porque muitas pessoas não aprenderam a comer carne desde a infância. Porque carne, gente, sempre foi visto por nós como um produto caro, né? Como um produto assim que na mesa não era uma coisa tão importante. Essa, pelo menos, é a minha realidade aqui. Nunca faltou a carne, mas ela não tinha ênfase. A ênfase estava no arroz, no angu, no macarrão, na farofa, no feijão. E assim tem sido o prato das pessoas. E aí o lanche da tarde, né? Vamos comer de novo porque deu fome. E aí novamente a gente tem a presença dos carboidratos. Que seja fruta, que seja iogurte, que seja pão novamente, que seja bolo, que seja rosca, que seja biscoito. A gente tem ali novamente a presença desse tipo de carboidrato. E o jantar, com certeza. Se não for uma janta baseada em carboidratos, vai ser um fast food, uma comida que você vai pedir na rua, um hot dog, uma pizza, um lanche, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a base da alimentação, ela está sendo o carboidrato e não um carboidrato bom. Então, quando você já chegou onde você se encontra hoje,
Uma pessoa de repente inflamada, com excesso de carboidrato ruim que comeu, já com gordura localizada, já com gordura visceral, com exames alterados, nós não estamos falando de uma pessoa que não impactou a sua microbiota intestinal, que está com aquilo ali tudo limpinho e que consegue comer qualquer coisa e absorver legal. Não, a gente está falando de uma microbiota que tem bactérias ruins e boas e que as que foram alimentadas durante um bom tempo foram as ruins, elas tomaram conta daquilo ali e elas te pedem que você continue comendo esse tipo de coisa ruim e você se torna uma pessoa viciada em carboidratos, principalmente industrializados. E aí você faz exame um ano, tá tudo ok, no próximo ano tá tudo ok, mas vai chegar uma hora em que o seu exame vai dar a taxa de colesterol alterada, que vai dar um triglicerídeo alterado, que vai dar uma glicemia alterada. E quando chega essa hora, aí bate o desespero, porque o médico vai lá e diz para você ir na nutricionista ajustar a sua dieta. E aí, o que é a recomendação? Vai na nutricionista, corta carne vermelha, corta gordura, corta fritura e nada de ovo e nada de gordura, tá? Você procura a nutricionista e acerta a sua alimentação. Mas, muitas das vezes, o incentivo a comer o pão integral, em aumentar a ingestão de frutas, né? Em comer o arroz integral, ele tá ali. E é aí que mora o grande segredo da história. Se você só troca o carboidrato, eu deixei de comer o arroz branco para comer o integral. Eu deixei de comer o pão francês para comer o integral ou a tapioca. Você não mudou nada no contexto da história, gente. Passou pela garganta, o que vira açúcar e ponto final. Não muda nada na história. Ah, vai ter um pouco mais de nutrientes. Sim, e daí? Se o que a gente não quer é o açúcar. Todo o excesso de carboidrato vai se transformar em gordura. Enquanto você está com um metabolismo favorável, enquanto você tem uma massa muscular que está te ajudando, enquanto você está praticando uma atividade física, enquanto o seu intestino ainda estiver funcionando e você estiver dormindo bem, possivelmente você ainda consiga se manter com um peso assim, né? Horas sobe, horas desce, você consegue manter-se saudável, né? Entre aspas, mas na hora que isso tudo começar a alterar, vai vindo tudo em efeito cascata. Você vai começar a ter uma alteração de exame, você vai começar a ter um cansaço excessivo, você vai começar a ter um sono ruim, você vai começar a ter desbiose, distensão abdominal, gases. Você vai começar a ter um transtorno tão grande e aí você vai e se justifica. É a idade, é o estresse, é muito trabalho, é muita coisa na minha cabeça. Onde o fato está num estilo de vida ruim e numa alimentação que não te traz benefícios. Então, essa historinha de que comer de tudo funciona, essa historinha que você pode comer de tudo moderadamente e que não vai agredir o seu organismo, que não vai impactar na sua vida, é mentira. E isso eu falo com toda certeza do que eu tô falando para vocês. Eu nunca fui obesa. Eu fui magra uma vida inteira. Se comer de tudo para um magro não acontece nada, eu tô aqui como prova viva para vocês que isso é mentira. Porque eu tive várias alterações e uma delas foi desenvolver a síndrome dos ovários policísticos, que nada mais é do que um aumento da insulina nos ovários. E isso aconteceu por estilo de vida ruim e excesso de carboidrato na minha vida. Me tornei viciada em carboidrato, eu me tornei viciada em doce, eu comia compulsivamente, eu não ganhava peso, mas eu fiquei doente. Então é disso que eu tô falando para vocês. Não adianta a gente achar que comer tudo que é, né? A indústria alimentícia tá aí vendendo pra gente que são hiperpalatáveis, que são deliciosos, que são maravilhosos e que se você comer um pouquinho, não vai comer pouquinho. Não vai comer pouquinho, porque a indústria não fez esse tipo de produto para comer pouquinho, tá? A união de gordura vegetal, açúcar e sal foi feita para você se viciar. É hiperpalatável, você não vai comer um biscoito recheado. Você não vai comer uma bolacha, você vai comer o pacote inteiro, ou pelo menos meio pacote. E se a sua consciência pesar, pode ser que você até pare antes, mas daqui a pouco você vai voltar a procurar novamente outro tipo de alimento como esse, de produto como esse. Então a gordura que vocês têm que ter medo é a gordura que o fígado de vocês está produzindo. E ele não está produzindo essa gordura com gordura que come, ele está produzindo com excesso de carboidrato. Então esses mitos que eu quis bater na tecla
sabe, durante essa semana, é que para que de uma vez por todas vocês deixem de acreditar que não podem comer certos alimentos que eu vejo os pacientes falar comigo quanto é libertador saber que eu posso fazer um churrasco no final de semana e comer a picanha. O quanto é libertador saber que eu posso comer torresmo, que eu posso fazer. Hoje um paciente mandou para mim um prato lindo, não sei se aquilo era uma maminha, sei lá o que era aquilo, se era uma picanha, mas é libertador você saber que aquilo que você teve medo a vida toda não te traz malefício. Mas aquilo que você tem comprado lá é caríssimo, que você paga caro achando que está fazendo uma boa alimentação, é o que está estragando a sua saúde. Então, gente, entendam, excesso de carboidrato vai se transformar em gordura. Entrou para dentro, glicose chegou na corrente sanguínea, ali, se ela ficar ali, ela é tóxica, você fica diabético, são vários danos à saúde. Então, o seu corpo secreta insulina corre, tira essa glicose para levar para as células. Agora, se você já vem fazendo isso há anos e dá-lhe carboidrato para dentro e comendo várias refeições ao dia, porque aí entra um outro porém. Nós não fomos inventados, gente, para comer a quantidade que a gente come. Esse monte de refeição. Quem falou que a gente tem que comer de 3 horas, gente? Quem falou que isso é saudável, gente? E aí depois vocês ainda vêm questionar que é um estilo de vida low carb que causa compulsão. É óbvio que não, o que causa compulsão é você aprender que tem que comer de 3 horas. Porque a sua grelina, que é o hormônio que dá esse pico para você comer, ela habitua com esses picos durante o dia. Depois, na hora que você para, você resolve. Na hora que você entufuca no carboidrato de novo, você quer comer de novo, viciadamente, porque a sua célula está ali, né, esperando para esse vício acontecer, porque carboidrato causa esse prazer, causa esse transtorno todo, e você começa a comer carboidrato o dia todo. Aí vocês vão falar que comer comida de verdade, com menos carboidrato, causa compulsão? Como, gente, causa compulsão? Impossível causar compulsão, porque você tem saciedade, você tem controle do que você está comendo. Então, quando você fica aí fazendo várias refeições ao dia e comendo, todas essas refeições geralmente fontes de carboidrato, uma fruta aqui, eu como 2 biscoitinhos integrais aqui, eu tomo um copo de leite ali, eu tomo um copo de suco aqui, não, eu como saudável, eu como tapioca, tomo suco, como banana. Cada vez que você vai fazendo isso, você está impactando a sua insulina, está impactando o pâncreas a liberar insulina e fazer esse processo que eu falei. Vai chegar uma hora que a sua célula não cabe mais glicose. Na hora que não couber mais glicose, a célula vai virar e falar assim: olha, não cabe mais aqui, eu estou transbordando. Nessa hora, o bicho pega. Porque essa glicose vai começar a ficar solta na sua corrente sanguínea e a insulina também. Na hora que isso acontecer, aí o seu fígado vai começar a recolher esse excesso e essa gordura vai ser transformada e você vai começar a depositar isso. Quando o triglicerídeo chega a alterar, nós estamos falando que você está num consumo excessivo de carboidrato e que as suas células já não suportam mais. Agora, se isso ainda não te aconteceu, mesmo assim você pode se tornar compulsivo ou ter momentos compulsivos no carboidrato, porque a insulina, quando ela sobe, ela dá conta daquele carboidrato que é de rápida absorção. Então você come um pão francês, a insulina tem um impacto, ela recolhe aquilo rápido para levar para as células correndo. Só que sempre fica um pouco de insulina circulante. Se ela permanece circulante, ela sinaliza para você comer carboidrato de novo, porque ela quer se ligar a uma glicose. Você entra num ciclo vicioso e você não consegue sair disso. E cada vez que a insulina fica mais alta e cada vez que ela fica ali no seu sangue, você vai se tornando uma pessoa inflamada. Foi o que eu fiz com a minha vida. Eu tenho, né, controlada, graças a Deus, a síndrome dos ovários policísticos, porque eu impactei a minha insulina e ela aumentou lá no ovário. Alzheimer é um aumento de insulina aqui, ó, no cérebro, por isso que a gente chama de diabetes tipo 3. Diabetes tipo 2 é um aumento da insulina e da glicose no sangue. Então, gente, entendam. Quando a defesa é para uma alimentação de baixo carboidrato, onde a gente não tem medo de gordura, porque essa gordura não vai entupir as suas veias, nós estamos falando de uma alimentação libertadora. A gente está falando de você comer e ficar saciado, de você comer e não sentir fome, de você comer e não ter vontade de doce.
Ah, mas eu faço a low carb e mesmo assim tenho vontade de doce. Mas você pode ser uma pessoa que está habituada com doce, com paladar doce, com papila há anos. É uma questão de tempo. Você vai precisar de tempo para habituar essas papilas novamente. Você vai precisar de tempo para sair desse vício. Até porque, enquanto a insulina estiver alta, ela vai continuar pedindo para você comer doce. Então, gente, insulina, para a gente pensar em ficar melhor, é abaixo de 10. Ideal abaixo de 7. Acima de 10, nós estamos nos referindo à inflamação. E quanto mais alta, a níveis maiores do que 10, nós estamos falando de cada vez mais a pessoa ser compulsiva no doce, cada vez mais ela achar que existe essa necessidade, esse vício do carboidrato, que não é só o doce que eu tô me referindo. Estou me referindo a tudo que você coma que se transforme em açúcar, tá? Então, entendam, o lance todo, tudo que vocês precisam saber, para a grande maioria das doenças metabólicas, está na insulina. Não é no colesterol, é na insulina. Se a sua insulina está alterada, nós estamos falando de uma pessoa que está inflamada, que vai acontecer alguma coisa em breve, que vai se tornar diabética em breve, que já pode estar com gordura no fígado, que já pode estar com gordura no pâncreas, que já pode estar acumulando gordura em volta do coração, que já pode estar acumulando gordura em placas, em artéria. Então entendam, a gente precisa identificar os reais problemas. Só que eu tenho que alertar vocês para uma coisa, tá? Muitas das vezes a gente pede um exame de glicose e insulina, mas, de uma hemoglobina glicada, porque, gente, a glicose, ela vai analisar a sua glicemia neste momento. A hemoglobina glicada faz uma análise dentro de 90 dias, tá? Então, quando a gente pede uma hemoglobina glicada, a gente está querendo saber de fato qual está sendo esse consumo seu de carboidrato, quanto isso está impactando na sua vida. Então, os laboratórios colocam como valor de referência 5,7, acima de 5,7 a gente está falando de pré-diabetes, que na minha concepção, pré-diabetes é diabetes, que uma vez que você chegou a alterar o seu corpo, a deixar glicose solta no sangue, é porque você de fato tem um consumo excessivo de carboidrato e já está resistente à insulina. Para que a sua glicose fique solta no sangue e você dê um resultado de pré-diabetes, é porque você já está resistente à insulina. A resistência insulínica é isso que eu ensinei para vocês. É a insulina não conseguindo mais fazer o papel dela, porque ela chega na porta da célula, tenta enfiar glicose e não cabe mais. Então ela não tem mais o que fazer. Ela perde o seu papel, ela fica solta no sangue sem nada o que fazer. E cada vez que você come carboidrato, mais uma vez você dá um novo pico de insulina, mais uma vez você tem insulina solta circulante no sangue. Então, quando a gente pede um exame mais detalhado, que a gente pede a glicose, a glicada e a insulina, a gente está falando de exames para analisar o tamanho da inflamação. E aí, é só um alerta. Muitas vezes eu pego um exame que a gente tem toda essa... eu tenho uma alteração de triglicerídeo, eu tenho uma glicemia normal e a insulina dá normal. Se atentem a isso. Se triglicerídeo dá alto, se o lipidograma ele deu ruim, possivelmente a sua insulina está alta. E aí, eu não estou aqui tentando falar que não quero aqui me referir a laboratório, ao que pode acontecer e ao que é feito. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu alerto você que se isso acontecer, vá em um outro laboratório e peça insulina em jejum separado, com mais nada junto, para que não aconteça liberação de exames sem de fato eles terem sido feitos, tá? É só um alerta para vocês. Então, eu espero que tenha ficado bem explicado essa questão da gordura. Quando eu me refiro que gordura não entope veia, eu estou de fato falando que gordura saturada não faz isso. Eu já deixei alguns estudos lá na comunidade do Telegram, depois eu vou liberar mais lá, não falta estudo, não falta estudo. E quando eu falo de estudo, eu já ensinei isso aqui para vocês, eu não estou falando de estudo observacional, que são importantes, porque o estudo observacional, gente, ele vai trazer para a gente uma hipótese. E com essa hipótese vão ser feitos estudos mais
aprofundados. Estudo é algo muito caro. Então ninguém vai meter as caras fazendo um estudo aleatório se não existe uma hipótese. Então o estudo observacional, que é esse bem simplão, que é esse que vai sair com questionário na rua te perguntando um monte de coisa, esse tipo de estudo, ele é para a gente ter uma plausibilidade biológica, para que exista uma hipótese para fazer um estudo mais profundo, onde se vai se gastar muito mais dinheiro. Então, prestem atenção. A gente precisa basear o nosso conhecimento em estudos de fato, clínicos, ensaios randomizados, meta-análise. A gente está falando de estudos mesmo, tá? Não estudos observacionais, onde a gente só preencheu o questionário. Esses estudos são importantes, mas eles são bem a base do negócio. Então, toda vez que você pegar um estudo observacional, que igual esse que saiu há poucos dias falando que as pessoas que não comem carne têm menos chance de ter Covid, que foi um absurdo o estudo, tá? Eu espero que vocês nem tenham visto. Se viram, pode anular da cabeça, porque foi um estudo observacional muito mal feito. Então, o estudo tem que ser analisado. Quem patrocina? É uma indústria alimentícia? É uma indústria farmacêutica? Quem está patrocinando o estudo observacional? Então, isso tudo tem que ser analisado antes de vocês saírem acreditando em tudo que vocês veem na internet e tudo que vocês escutam falar, tá? É por isso que eu estudo, que trago base científica para vocês realmente confiável, tá? Essa é o meu maior propósito de vida, é estudar para trazer para vocês realmente conhecimento. Então, espero que a parte da gordura tenha ficado esclarecida, tá? Uma alimentação baixa em carboidrato diminui o seu triglicerídeo e aumenta o seu HDL, que é o colesterol conhecido como bom e é protetor para o nosso coração, é protetor de risco cardíaco. Então, colesterol não é ruim. Colesterol é bom desde que ele seja o colesterol bom que esteja realmente aumentado. Ai, Nutri, eu tenho dúvidas. Houveram muitas dúvidas no meu direct. O meu colesterol, o meu HDL, ele tá alto, mas o meu LDL também está mais alto, ele não está tão baixo. No LDL não é o colesterol ruim? Então, gente, no LDL nós temos frações ruins e boas. Então não dá para dizer, você olhando um LDL mais aumentado, que tá tudo ruim. Não dá pra gente dizer isso. Então a gente usa algumas continhas, alguns cálculos que trazem pra gente uma noção se esse colesterol tá bom ou ruim. Então, uma relação que eu gosto de usar bastante é a relação triglicerídeo-HDL. Você pega o seu triglicerídeo e divide pelo seu HDL, e o resultado tem que dar menor que 2. Se dá acima de 2, a gente já começa a desconfiar que a qualidade do seu colesterol não é tão bom assim. Nós temos moléculas de colesterol grandes e nós temos moléculas pequenas e densas. A ApoA são as moléculas grandes, sabe? Que elas não vão causar dano nenhum para você. Agora, as ApoB são as moléculas densas. Essas sim vão entupir artérias, vão entupir veias. Então, quando a gente tem dúvida, a gente pede o exame ApoA e ApoB e faz essa relação depois para a gente ver como que de fato está a qualidade do seu colesterol, tá? Porque aí a gente sabe identificar qual é o tamanho da sua molécula, porque tem pessoas sim, gente, que tem uma questão toda genética para colesterol. Mas eu continuo afirmando que não é a culpa da gordura. Mas se você observa que o seu problema é esse, se muito facilmente o seu colesterol altera, mesmo você tendo uma vida saudável, é um caso da gente fazer uma análise mais profunda. Pedir ApoA, pedir ApoB, pedir homocisteína, pedir PCR ultrassensível, que são marcadores inflamatórios de risco cardíaco. Então, nesses casos, é importante estar fazendo um exame mais detalhado, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês. Um outro mito que eu quero falar é em relação à proteína e doença renal. Então, a gente escuta muitas pessoas falando assim, ai, mas essa dieta, essa alimentação é muito rica em proteína e não vai causar doença renal, não vai causar problema. Eu tenho que beber muita água, né? Porque tem essa alimentação tem muita proteína, é excesso de proteína. Gente, entendam, primeiro, proteína não causa doença renal. Agora, um rins doente,
ele realmente vai ser impactado com o excesso de proteína, porque ele vai ter que filtrar isso. Para ele é um trabalho a mais ter que filtrar tudo isso. Então, para um rins doente, a proteína em excesso não vai ser interessante. Agora, a proteína não causa doença renal. É isso que tem que ficar claro para vocês. Mais uma vez, a grande maioria das vezes, a doença renal está associada a estilo de vida ruim e excesso de carboidratos industrializados. E aí é importante vocês entenderem que a low carb, uma estratégia de baixo carboidrato, ela não tem excesso de proteína, tá, gente? Porque eu acho que as pessoas se confundem muito porque nós estamos habituados a comer pouca proteína. Como eu disse no início da live, a gente aprendeu que proteína não era tão importante assim, né? Que o carboidrato sim é importante. E como esse consumo de proteína sempre foi muito pequeno, hoje qualquer vez que você pede alguém para comer um pouco mais de proteína, a pessoa entende que ela está fazendo uma dieta hiperproteica, mas não é. Então, gente, entendam, comer 1,5, 1,2 de proteína por quilo, isso é dieta normal, gente, que qualquer pessoa deveria fazer. Qualquer pessoa. Então, se você pegar o seu peso e multiplicar por 1,2, por 1,5, aí vai depender qual atividade física você faz, como está a sua massa muscular no momento, você vai ver que dá uma quantidade de proteína que você não come nem perto. Então, nós não estamos falando de uma dieta que é hiperproteica, não. Nós estamos falando de uma dieta que é normoproteica, que todo mundo deveria comer essa quantidade de proteína. Só que as pessoas não comem. E aí não é à toa que as pessoas têm... a grande maioria das pessoas estão com massa muscular muito baixa, ganhando peso com facilidade, ganhando gordura abdominal com facilidade. Por que isso, Nutri? Me explica, gente. O primeiro lugar que o seu corpo vai armazenar carboidrato é nos músculos, em forma de glicogênio. Então, a gente tem glicogênio no fígado, a gente tem glicogênio nos músculos. Então, encheu, essa reserva já foi completada, o excesso de energia que você está botando para dentro vai ser armazenado em forma de gordura. Então entendam, energia foi feita para gastar. Se você está comendo energia, alimentos que viram energia, o seu corpo está querendo gastar. Mas só que se você excede nesse alimento que é energia, o seu corpo entende, poxa, ela quer guardar, ela quer estocar. Então se você não tem uma boa massa muscular, você não tem tanto lugar para estocar essa energia. Então seu corpo vai começar a transformar isso em gordura. Não é óbvio? Então, assim, essa história de, eu tenho horror à academia, eu não gosto de musculação, eu não gosto de atividade física. Tudo bem, eu entendo você, eu super entendo. Eu acho que isso são coisas também que nunca foram preconizadas, nunca foram dadas a importância que deveriam ter. E eu entendo, só que você também precisa saber o tanto que você está impactando na sua saúde e na sua vida. Porque essa massa muscular que você não quer ganhar, essa massa muscular que você não quer manter, vai te cobrar um preço muito alto no futuro, principalmente depois que você passar dos 40 anos. Porque nós mulheres, após os 35, a gente começa a ter um declínio hormonal, os homens também após os 40 vão começar a ter um declínio hormonal, onde testosterona, os hormônios que facilitam essa massa muscular a estar num nível legal, eles começam a cair, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder massa óssea e aí sim você começa a engordar comendo a mesma quantidade que você comia antes. Sabe aquela história que você fala assim, nossa, eu tô comendo a mesma coisa que eu comia a vida toda, mas agora eu tô engordando. Pois é, porque você não entende que a sua parte hormonal já tá toda debilitada, em que você continua comendo alimentos ruins, só que antes a sua massa muscular, o seu corpo te favorecia o seu metabolismo e depois agora ele não está favorecendo mais. Então aí você vai ter que correr atrás do prejuízo lá quando você tiver com seus 50 anos, que era para você estar pegando seu dinheiro e curtindo a vida, você vai ter que gastar com um monte de coisa. Então assim, quanto antes você puder mudar a sua vida, mudar a sua alimentação, mudar o contexto, vai ser sensacional para a vida longa, para a qualidade de vida, para plenitude, sabe? É isso que eu tô sempre martelando com vocês aqui, porque é isso que eu quero para mim e eu quero para vocês, tá? Então, vocês entenderam a importância dessa massa muscular?
Vocês entenderam o quão importante é você praticar uma atividade física? Não é para emagrecer, não é ficar na esteira 1 hora, 2 horas, não é fazer atividade física em 2 horários. Gente, nós estamos falando de atividade física para ganhar condicionamento, para ganhar massa muscular. Nossa, mas eu não quero ir para academia não, que eu não quero ficar musculosa. E quem disse que você vai ficar, criatura divina? Não vai, não. Nem você mulher, nem você homem. Eu sinto dizer para vocês, se é ruim escutar isso, eu preciso que vocês escutem. Musculação com carga pesada, com uma alimentação normal, não vai fazer ninguém ficar grande, gente. Ninguém. Escutem o que eu tô falando com vocês. Não fica. Não fica. Porque essa historinha do ficar grande é uma dieta hipercalórica. Nós estamos falando de fazer superávit, a gente está falando de comer muito acima do que se gasta para ganhar muito músculo, para ganhar muito volume. Não é o que uma pessoa normal faz. Você não vai ficar musculosa. Eu até brinco, se fosse para ficar musculosa, eu já tava com o braço desse tamanho, cara. Porque eu gosto de malhar braço, gosto de pegar peso, como proteína rolê. Não é assim que funciona, meu povo. Então esquece essa historinha de que vai para academia e vai ficar grande. Não vai. Isso não vai. Ah, então vamos falar de outro mito. Então, conta para mim se eu preciso comer carboidrato para treinar, se eu preciso comer carboidrato para ir para academia, para me dar energia. Então, gente, novamente eu tenho que dizer para vocês que é mais um mito, porque na verdade a gente não precisa comer carboidrato para treinar. Porque se você comer carboidrato, você vai gastar a energia vinda de carboidrato. Concorda comigo? Porque o carboidrato é fonte rápida. Você come e é fonte rápida, daqui a pouco ele está ali pronto para ser utilizado. E eu não quero gastar carboidrato, eu quero gastar minha gordura, entendeu? Até porque ela tem uma eficácia muito maior. Ela não me dá efeito rebote, então eu não fico depois com coisa que eu tô muafada, não. A gordura, os corpos cetônicos me dão uma vibe. Gente, quem experimenta viver queimando gordura, não come mais, não coloca mais carboidrato como fonte principal de energia de jeito nenhum, porque é transformador. E todos os meus pacientes que já passaram por essa experiência podem contar, poderiam fazer depoimentos e depoimentos aqui para contar para vocês que a vida é outra. A gente tem disposição, a gente tem ânimo, porque a gordura, gente, ela segura a onda. A glicose não. Ela te dá um up e depois faz isso. Ó, acabou, caiu energia, já era, entendeu? E a gordura não, ela te deixa numa vibe constante. Porque essa queima é uma outra situação, sabe? Então, é muito importante vocês aprenderem isso, porque a tal da banana com aveia e mel para ir treinar, ela pode funcionar para algumas pessoas, que a gente vê muitas pessoas falarem isso, mostrar isso. Pode, eu não estou dizendo que não funciona não. Eu não sou contra, gente, dieta nenhuma. Eu não estou dizendo que outras dietas não funcionem. Eu só estou dizendo que elas não são tão eficazes quanto a minha. A que eu faço comigo. Então eu não estou dizendo que a outra não funciona. Eu quero saber se a pessoa vive o que eu vivo. É isso que eu quero saber. Tá? Então, à disposição, treinar com todo gás, não chegar do treino querendo comer tudo que está na minha frente, sabe? Ter disposição, ter ânimo, ter intestino funcionando, ter qualidade de vida, não ter queda de cabelo, não ter unha quebradiça. Eu tô falando de um contexto geral, porque comer energia, banana com aveia e mel para ir lá na academia treinar, tirar onda e voltar para casa e tá tudo ruim, não adiantou de nada. O que adiantou? Não adiantou de nada. O que constrói músculo não é carboidrato, o que constrói músculo é proteína. Tá? É isso que vocês têm que entender. E essa construção de músculo ela é depois, na reparação, sabe? Vai haver síntese proteica e nessa reparação que você vai ganhar músculo. Se você não come proteína suficiente... Agora, uma pessoa, um atleta, faz atividade física em 2 horários, o gasto calórico dele é elevadíssimo, a gente tem que manter uma dieta hipercalórica, de repente ele comer mais carboidrato, sim, de fato vai ser necessário, senão a gente não consegue bater calorias. A gente sabe que existem vários atletas que não necessitam disso, que conseguem bater caloria comendo muita gordura, só que a gente não é todo mundo que aceita bem, né? E não é uma questão cultural, não é uma questão tradicional, e eu super entendo. Eu não sei se vocês conhecem, aqui, o pessoal que está aqui na live, o Alessandro Medeiros, que é um Ultraman, né? Que é um cara sensacional. Eu queria que vocês, depois, quem não segue, desse uma olhada no Instagram dele. Ele completou agora 160 milhas em carnívora. Então, assim, o estilo de vida dele é carnívoro, né? Ele não come carboidratos, tá? E completou 160 milhas, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Acompanhado, filmado, quilômetro por quilômetro. Então, assim, falar pra mim que é necessário carboidrato para treinar,
Se você se sente bem, tá saudável, tá com percentual de gordura legal e massa muscular legal, tá tudo ok, eu não vejo problema. Agora, para a grande maioria das pessoas isso não funciona, porque a grande maioria das pessoas está doente e não sabe, já tem uma resistência insulínica, chega no final do dia tem mais fome, tem compulsão, tem vontade de doce, sabe? Não tem qualidade de vida. Então, para a grande maioria das pessoas, isso não funciona, tá? Então, você quer dizer que o mito que o cérebro precisa de carboidrato também não é verdade? Não. Esse carboidrato que a gente ingere, não. Uma parte do cérebro, 25% do cérebro até precisa sim de carboidrato, mas o nosso corpo produz. Então, você não precisa comer esse carboidrato. O cérebro prefere corpos cetônicos. 75% do nosso cérebro prefere corpos cetônicos, que é a energia vinda da gordura. Então, é por isso que as pessoas que fazem low carb, que fazem carnívoro, que praticam jejum intermitente, têm uma concentração muito mais acentuada, têm um foco muito melhor, melhoram a memória e a concentração. Por quê? Porque o cérebro prefere corpos cetônicos. A glicose é uma energia muito, muito, muito fraquinha. Sabe? É uma onda muito rápida e fraca. Então, assim, é por isso que eu falo que quem aprende a gastar gordura como energia, que vira uma máquina mesmo, e quando eu falo que vira uma máquina de queimar gordura, gente, não é referente a secar e ficar pele e osso, não. Porque, na verdade, se você faz uma dieta normocalórica em que você come as calorias que você gasta, você não vai perder peso. Você vai manter o peso que você está, mas com uma qualidade de vida, assim, que não tem tamanho, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, apesar da busca por ganho de massa muscular, na minha rotina hoje, eu não estou conseguindo fazer uma dieta hipercalórica dentro da minha realidade, porque eu não consigo fazer todas as refeições que eu deveria fazer. Então, eu estou mantendo uma dieta normocalórica. Então, eu como as calorias que eu gasto, eu mantenho o peso que eu tenho, e assim, é uma máquina de queimar gordura, porque o que eu utilizo como fonte de energia na minha vida é gordura, e não carboidrato. Então é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? É isso que eu quero que vocês experimentem, ou pelo menos que vocês fiquem curiosos a aprender sobre tudo isso que eu tô falando. Nossa, mas essa moça tá falando essas coisas, eu quero aprender um pouco mais. Ela me instigou. Eu quero que vocês busquem conhecimento, sabe? Não é ficar nessa caixinha em que é bonito ver as pessoas falando que pode de tudo, em que é bonito ver as propagandas dizendo que é rico em vitaminas e minerais e tá tudo bem. Não, eu tô querendo que vocês saiam dessa zona de conforto. Eu tô querendo que vocês quebrem essa barreira e vá em busca, sabe, de conhecimento. Vá em busca de aprender o que de fato vai te trazer benefício para a vida. É isso que eu quero instigar em vocês, sabe? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Pois é, tá vendo, Cristiane? Já faz musculação há 6 anos e não fica com músculos assim. Gente, não vai, realmente não vai. Não é assim que funciona. E principalmente, gente, para mulher, mulher não foi feita por Deus para ser musculosa. Mulher, o biotipo original da mulher é ela ter um pouco mais de gordura e não é para a mulher ser musculosa. Quando você vê uma mulher muito musculosa, possivelmente ali tem algum hormônio. Isso não é natural da nossa espécie, tá? Então, vocês têm que entender isso. Quando vocês veem, nossa, mas eu queria ficar daquele jeito que fulana tá. Você pode procurar saber que existe algum tratamento. Então, gente, não é normal para biotipo da mulher ser musculosa. Então, quando você vê isso, de fato existem alguns tratamentos, algumas coisas envolvidas neste processo, tá? Nunca em 50 anos tive unha grande, só agora com a low carb. Exatamente, gente. Porque é o que eu tô falando, se você não tem nutriente necessário para o seu corpo, e eu já disse, o nutriente mais importante é proteína. Gordura e proteína são essenciais. E quando a gente fica focado em dieta, as dietas tradicionais, a gente come pouca proteína, gordura zero. A gente fica comendo alimentos que não são nutritivos. Como que você vai ter nutriente, gente, para manter sua unha grande? Essa unha aqui é minha, é minha. Ela tem um gel aqui em cima, porque eu fico pronta com ela o mês inteiro, né? Com esse gel aqui. Mas é minha, é minha. E eu não tô falando isso aqui para causar inveja em ninguém, não. É só para mostrar para vocês que quando alguém fala assim, nossa, mas seu cabelo é lindo.
Nossa, mas você tem uma unha grande. Isso aqui, gente, é mérito de uma vida saudável. É mérito de uma alimentação saudável. Eu quero que vocês aprendam isso. É verdade, sim, a minha unha parece ter 2 meses de crescimento e nem 3 semanas tem. O meu cabelo deixou de ser super oleoso, deixei de ter centenas. Exatamente isso daí. A qualidade do cabelo é outra coisa, a qualidade da pele é outra coisa. E aí vocês vão me dizer que comer de tudo, gente, que comer. Não, não. Sabe? É só você experimentar. Se dê a oportunidade de experimentar comer comida de verdade. Eu nem tô dizendo para vocês reduzirem drasticamente carboidrato, não. Eu tô dizendo para vocês comerem comida de verdade. Oi. Ai, logo agora que eu tô quase terminando a live, será que eu não vou conseguir? Não vou ficar falando muito não, senão ela trava de novo. Emagreci quase 40 quilos com reeducação alimentar, mas queria passar por uma low carb. É sensacional, porque é transformador, tá? Se você conseguiu 40 quilos com reeducação alimentar, você não tem noção do que a low carb pode trazer para você, não em emagrecimento, mas em qualidade de vida, tá? Então, gente, essa questão do perder peso, eu quero falar melhor sobre isso. Tem muita gente fazendo dieta, fazendo atividade física até em excesso sem emagrecer. Vocês têm que entender que isso é metabolismo, gente. Vocês têm que entender que emagrecimento não é só parar de comer e fazer atividade física. Eu tenho que fazer uma outra live. De repente vai ser o tema para a próxima semana, mas eu vou explicar melhor a vocês a relação emagrecimento, comida. Emagrecer não é passar fome, emagrecer não é excesso de atividade física. Eu tenho que ensinar isso para vocês. Tá vendo, Neinha? Ó, o Evandro tá aí pocando de trabalhar por conta de uma low carb, de estar aí queimando gordura, virando uma máquina de queimar gordura. Faz 3 anos que eu faço uma alimentação com comida de verdade. Perfeito, olha só. Olha, deixou de tomar metformina. Gente, quantas pessoas já conseguiram remissão do diabetes? Quantas pessoas já conseguiram remissão da esteatose hepática, sabe? De normalizar todas as taxas alteradas de exame. Ó, eu tô com uma paciente que agora recente, ela é uma assim, das pacientes que eu peguei um exame mais descompensado. Eu acho que ela não tá aqui na live, não vou citar o nome dela, mas eu falei para ela que daqui 2 meses, quando a gente repetir esse exame, porque o triglicerídeo dela, gente, tá em 696, já esteve em 1.200 e alguma coisa. Ela tem várias taxas alteradas, uma insulina de 21. Falei para ela que daqui 2 meses, quando a gente repetir esse exame, eu não tenho como não mostrar isso para vocês. Eu já falei isso para ela. Porque eu não quero aqui dizer que é milagre, não é nada disso, eu só quero que vocês experimentem o que eu tô falando, sabe? A Abel tá assistindo, é isso mesmo, Abel. Eu começo a dieta e não consigo continuar, o que me ajuda são os seus conteúdos, que me ajudam muito. Ai, Carol, que felicidade! Então, eu estava conversando hoje com uma paciente sobre isso, de repente isso vai ser um outro tema para a gente conversar. Gente, essa questão do começo e paro, vocês têm que entender que dieta não é uma coisa momentânea. Dieta é estilo de vida. Então, às vezes existe uma recaída, sabe? Às vezes existiu alguma situação que afetou o comportamental, o sentimento, a emoção, e você teve uma recaída. Não acabou tudo não, só isola e volta para a dieta, volta para o seu estilo de vida. Gente, é sempre que acontecer isso, só volta. Você não estragou tudo, só volta. Então, assim, vocês têm que começar também a lidar com isso, sabe? Lá na comunidade no Telegram, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Com essa questão da gente aprender a neutralizar aqueles pensamentos e aquelas emoções que nos tiram do foco, a ter disciplina. Então, vai lá para a comunidade, porque lá vocês vão ter esse conteúdo mais específico comigo e eu espero estar colaborando lá também, tá? No YouTube, eu vou começar, apesar de todo o conteúdo que tem lá, se você não conhece o conteúdo do YouTube, tem lives sensacionais lá, com autoridades nos assuntos que eu tô falando aqui, sabe? De jejum intermitente, de esteatose, de resistência insulínica. Tem lives maravilhosas lá com convidados, com pessoas de muita autoridade. Se você não assistiu essas lives, tá lá no canal do YouTube, tá, gente? Vai lá assistir, que eu acho que vai colaborar muito com vocês. Eu vou começar uma nova série lá, que é uma série mesmo para
com conteúdos, com vídeos de conteúdos menores, onde vocês possam estar assistindo e tendo uma ajuda. E lancei na semana passada, para quem não sabe, uma série lá da cozinha da Nutri. Então, assim, todas as semanas eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de uma receita fácil que eu faço na simplicidade da minha casa, tá? A ideia é sempre colaborar. Eu tô aqui, gente, com o intuito de transformar cada vez mais pessoas, mais vidas, tá? Ó, o meu canal do YouTube, gente, eu sempre me confundo, porque aqui é tanta rede social, é Telegram, é canal, é muita coisa. O meu canal do YouTube tá Nutricionista Naraline Bolelli. E no Telegram vocês vão me encontrar Comunidade Vida Saudável e Nutrição, tá? Decorar aí o nome do canal no YouTube Nutricionista Naraline Bolelli, tá bom? E aí, gente, não só lá no YouTube, no Telegram, eu deixei a comunidade silenciada, porque a gente sabe que é muita rede social, quando você entra, tem 500 mensagens, você não quer ler nada. Então, eu tô deixando só eu estou falando lá. Mas assim, eu deixo aberto as pessoas que quiserem falar comigo no direct, a me mandar mensagem no direct, tá? Eu sempre respondo. Agora, no YouTube, no Instagram, deixem o feedback de vocês, escrevam para mim nos comentários se vocês estão gostando do meu conteúdo, se eu estou conseguindo ajudar vocês. Isso é muito importante para mim, para que eu permaneça aqui ajudando vocês. Isso é muito importante porque eu não vejo vocês, eu estou aqui na frente desse celular, comunicando com quem está escrevendo aqui, mas eu sei que tem um monte de gente aqui comigo e eu quero saber se de fato eu estou conseguindo ajudar vocês com o meu conteúdo, tá? Eu estou muito feliz porque ontem eu consegui bater os 10k, que eu já vinha brincando que eu queria bater há um tempo para poder colocar o arraste para cima. E assim, eu sei que isso é fruto da minha entrega que eu tenho realizado nas redes sociais. Então, desde o início da pandemia, eu aprendi a lidar com isso aqui, eu tenho aprendido a cada dia mais a mostrar a minha vida. Quem me acompanha sabe que eu fui fazendo uma trajetória, deixei de usar filtros, eu sou bem eu mesma, bem simplona, sou a mesma Naraline de quem me encontra no consultório. O pessoal fala assim, cara, você é a mesma coisa, porque a ideia não é ser diferente, a ideia é ser eu mesma. Eu mostro a minha realidade, a minha simplicidade, sabe? Tudo que eu faço para vocês, para que realmente seja inspirador, para vocês verem que não existe pílula mágica, não existe segredo, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Obrigada a todos vocês que estão dizendo que gostam do meu conteúdo. Se ficou alguma dúvida aqui de algum mito, porque são muitos e muitos, eu quis falar dos mais polêmicos. Se ficou qualquer dúvida, manda para mim nos comentários ou no direct que vou falar mais para vocês, tá bom? E lá no Telegram eu vou enviar mais artigos científicos e vou falar um pouco mais lá. O que houver de dúvida aqui, que alguém escrever para mim de dúvida, eu jogo lá no Telegram, tá bom? Ai, que bom, gente, que vocês gostam do meu conteúdo. Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Eu vou deixar gravada, tá? Tomara que deixe ficar gravada. E assim, dizer que vocês realmente são luz na minha vida, que é muito gratificante saber que a gente pode ajudar pessoas por aqui. E eu sou grata, grata, grata a Deus todos os dias por isso, tá? E o que eu peço para vocês, para todos vocês que vivem me agradecendo, que vocês me mantenham nas orações de vocês e me deem o feedback de vocês sempre aqui, porque o que eu mais quero é ajudar, tá bom? Ó, não vou me estender, tá bom? Beijinho, porque as crianças estão lá fora esperando para dormir, que dorme só com a mamãe. Então eu tenho que fazer as crianças dormir, porque ó, cedinho tem que estar de pé para botar a criança para escola, tá bom? Beijo, meus amores, aguardo o feedback de vocês, tá?